Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Novamente a congregação, assim de... Lembrando que estamos pensando sobre, além do oba-oba. Não confie em palavras enganosas. Este, não está em negrito? Sim. Tá. Agora sim. Não confie em palavras enganosas. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, amém. Eu quero então convidar a Margarete para que venha aqui à frente, viu, Margarete? Deixa eu levantar um pouquinho aqui essa mesinha. Você quer falar sentado ou quer falar em pé? Em pé? Então acho que vou levantar um pouquinho só. Então, a Margarete vai estar nos trazendo esta palavra nesta manhã, além do oba-oba, né? A Margarete é psicóloga e ela faz parte da nossa comunidade. E é a segunda vez que você está falando, Margarete, aqui na frente? É a segunda vez. Foi batizada esses dias atrás, né? E a Eliette, eu sei que a Eliette está na fila, né, Eliette? É muito importante a presença das mulheres, né? É uma riqueza. A gente logo vai ter uma série só sobre mulheres. E a gente precisa de redescobrir a importância que as mulheres foram no primeiro século e ficaram um tanto escondidas em pseudônimos, porque não podiam aparecer muito, Margarete. Mas a gente vai estar redescobrindo esses dados da história e que serão muito interessantes para a nossa participação efetiva com as mulheres. Há um tempo atrás, um tempo atrás já faz um tempinho, viu? Um tempo atrás, assim, é uma maneira bondosa de se referir, né? Mas aí, na década de 80, eu trabalhava para que a igreja que eu pertenço, né, a denominação da minha origem, ela reconhecesse e incorporasse nos seus estatutos a pessoa do missionário, a liberdade, inclusive, dos missionários de praticarem, né, os sacramentos, né, além do sacramento da palavra, o sacramento da Eucaristia e também do batismo, porque trabalhavam a 200, 300 quilômetros distantes da presença de um pastor, só quando o pastor fosse até lá que poderia ministrar, né? E também, especialmente a participação da mulher, e eu dizia naquela época aos conciliares, que se você quiser um trabalho desafiador e complicado, não mande um homem, mande uma mulher. E a história está repleta disso, que as mulheres missionárias desbravaram os lugares mais desafiadores, né? E a gente esquece de reconhecer isso, de ver isso. Então, Margarete, que bom que você vai nos trazer esta palavra. Érica, por gentileza, vem aqui à frente para orar pela Margarete.
Pai, graças te damos, Senhor Jesus. Graças te damos por poder estar mais uma vez aqui reunidos em teu nome. Deus, nesse instante eu quero colocar em tuas mãos a vida da tua serva. Deus, que ela venha falar aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Deus, que venha ser palavras sábias. E que venha, Deus, ficar em nossos corações e em nossas mentes. E que venha, Deus, nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Deus, abra os nossos ouvidos para que a gente possa entender de fato aquilo que o Senhor falará conosco. Usa a tua serva, Deus. Use de modo esplendoroso. E que todos nós aqui possamos ser abençoados pela palavra que for dita nesse dia. É o que te pedimos. Amém. Amém. Obrigado. Margarete, então, Deus abençoe, viu? Fique aqui bem à vontade. Acho que o pessoal escutar, né? Lá, aqui acho que a turma me ouve, né? Bom dia a todos. Para quem não falei, bom dia aos que nos assistem online. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para mim, o que foi essa leitura de Jeremias para mim. A pergunta que me vinha no começo, e principalmente ao ler o texto que foi indicado, foi: como achar ânimo lendo Jeremias? Falei, Senhor, que desafio! Eu vou ler umas coisinhas aqui para eu me manter um pouquinho no que eu coloquei, e aí vou destrinchando. Falar um pouquinho. Então, Jeremias nasceu em Anatote, né, na cidade de Anatote, da tribo de Benjamim, e era filho de sacerdote cujo pai chamado Euquias. E sua pregação narra uma reforma do coração. Desculpa, sua pregação visava uma reforma de coração, pois era necessário haver uma regeneração de toda a nação, manifestando-se em ética de fidelidade e retidão perante Deus. Esses comentários estão aqui na Bíblia Conselheira, essa introdução está na Bíblia Conselheira, né? Me ocorreu assim, que Jeremias, ele é chamado por Deus para uma tarefa, aliás, os profetas, né? De maneira geral, todos eles, acho que não é a exclusividade de Jeremias, eles são chamados Jeremias foi chamado para uma tarefa muito dura, né? De transmitir palavras, assim, a princípio, muito duras, onde haveria guerra, morte, exílio, né, destruição, né? E foi aí que eu me fiz a pergunta, falei, Senhor amado, fala. Então, o que eu fiz? Eu tomei uma distância assim, do livro de Jeremias, no trecho só que foi indicado, né? E foi muito interessante essa dinâmica. Eu fui percebendo, assim, através dos subtítulos do livro de Jeremias, que tem uma dinâmica ali, de Deus. Eu vou ler para vocês alguns subtítulos que estão no livro de Jeremias. O chamado de Jeremias, o amor de Deus e a rebeldia do povo. Tanto no versículo 26, 2:26 está assim, volta Israel, volta, ó rebelde, né? Israel adora Baal, a infidelidade do povo, a necessidade de arrependimento. E aqui tem um trecho muito lindo, em 3:19,
quando fala assim: eu disse a mim mesmo, é Deus falando, como eu gostaria de colocá-lo entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai. Eu achei isso tremendo. A destruição futura, Jerusalém será sitiada. O templo não protege a nação iníqua. Ameaças de exílio, a aliança é quebrada. Inclusive, o templo não protege a nação iníqua, é um pouco esse oba-oba que talvez até então o povo estava entendendo que por conta disso, né, de serem chamados povo de Deus, e que ali era a cidade, Jerusalém era a cidade onde o templo estava sitiado, eles achavam que estavam protegidos e que nada de mal lhes afetaria, né? E aí eu fui vendo assim no texto que a dinâmica assim de Jeremias tem assim más notícias que ele tem que falar, que ele vai falar, inclusive para não acreditarem em falsas promessas, né, de que nada viria, né, nada aconteceria ao povo, tal. Mas parece que no primeiro momento tem mais más notícias, mas tem uns enxertozinhos ali. Mas a partir do capítulo 30, eu achei assim que acontece. Eu vou ler para vocês os outros subtítulos. Deus promete restaurar seu povo, lamento transformado em júbilo, a prosperidade do povo de Deus, a nova aliança de Israel, promessa de esperança, repetição da promessa de renovo de Davi. É muito interessante assim que nessa dinâmica que a gente vê no livro de Jeremias, e a gente está olhando a dinâmica de Deus, né? Me ocorreu o seguinte, que mesmo aqueles que adoraram, né, que vai lá e adora, né, uma madeira, né, e dizendo que você é meu Senhor, você é meu Deus, a pedra, né, eu vim, né, nasci dessa pedra, umas ideias meio assim, você me trouxe à luz, o texto fala, né? A gente vê o seguinte, aquele que estava sendo trocado, renegado, desrespeitado, ferido, né, no seu projeto, né? O que estava sendo assim desprezado, ele toma a iniciativa de propor, ele chama Jeremias e fala: Jeremias, transmite isso. E Jeremias entrega palavras de restauração, de prosperidade, de lamento que vai ser transformado em júbilo, de esperança. E ele propõe uma nova aliança para o seu povo. Então, parece assim que Deus, parece não, né? Deus toma essa iniciativa apesar de terem trocado ele, apesar do que a Bíblia chama de abominações, né? Onde o povo esquece da antiga aliança, da primeira aliança, né? Deus parece assim que se detém, ele dá assim uma pausa, uma recuada, acho que na própria ira dele, né, que estaria justificada cá entre nós, porque se você vai ler mesmo, se você pega o livro todo de Jeremias e vê, é uma palavra forte, eu acho uma palavra forte, abominações, né, que o povo fez. Enfim, o que Deus faz choca, mas acho que fere aquele que o escolheu como povo, né?
Então, assim, me chama a atenção, assim, essa prontidão, esse espaço que Deus cria, que Deus faz para ir lá e chamar o povo. E ele continua sendo o povo de Deus, o Senhor do povo de Deus, o Senhor dos exércitos. Mas uma coisinha me chamou, dois versículos me chamaram a atenção. Um que está em Jeremias 3:19. Eu tinha escrito. Eu vou pegar aqui, peraí. Jeremias. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai. Eu achei assim Deus se revelando uma outra, para além do Senhor dos Exércitos, para além do Altíssimo, para além do Senhor. E um outro lugar aqui, o 31:9, eu me emocionei muito, viu, gente? Chorei, vocês não imaginam. Foi lindo. O texto todo, o 31 é muito bonito, é lamento transformado em júbilo, eu recomendo ler. Vou até pegar aqui o 3, olha, de longe o Senhor apareceu dizendo, com amor, ternura eu a amei, por isso com bondade a atraí. Agora o 9, virão com choro e com súplicas os levarei, eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Eu achei aqui que Deus ele revela uma face dele de amor, de restauração, de cuidado, né? Apesar do povo, né, ter feito o que fez, né? E Deus reagiu do jeito que reagiu. Mas ele se detém nele mesmo, ele se contém, ele dá uma recuada e se apresenta dessa outra forma, e ele recua, ele se apresenta como pai, né? Agora, lembrando, então, desse Deus que vem trazer arrependimento, restauração, alegria, júbilo, esperança, uma nova aliança. Quem é que a gente lembra que tempos depois vem e vai fazer a mesma coisa? Inclusive ele diz, arrependei-vos, porque Jesus passa a dizer, né? Desde então começou Mateus 4:17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vi uma outra coisa também em Jeremias 35, que aqui é um exercício que eu fiz, né, vocês, que eu achei muito interessante, de que Jesus, eu imaginei Jesus já estando com Jesus já estando com Deus. Porque olha o que o Jeremias fala, que Deus fala para ele, no 4. 34. São estas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos,
Quem? Quem, além de Deus? Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Me ocorre aqui que Jesus lá na frente, já vendo, né, vivendo com Deus, né, Deus Pai, ele transmite, ele já viu toda aquela postura, né, de Deus Pai, né, do Senhor dos Exércitos, do Altíssimo, né, essa transformação, e depois, no Novo Testamento, a gente vê Jesus anunciando, repetindo esse modelo, né, de restauração, de amor, de arrependimento. Jeremias está fazendo, Deus faz um convite através de Jeremias, do profeta Jeremias, de arrependimento, né? E o título aqui de hoje, né, depois do Oba-Oba, né, dependendo, acho que o Oba-Oba que foi ali, né, que o povo fez, né, precisava mesmo de um convite misericordioso de Deus ao arrependimento. E é interessante que depois, lá em Jesus, né, que faz repete esse modelo de Deus Pai, Jesus Filho. A carga foi embarcada no porto da Vila do Conde, no Pará. O tenente da PM, Adelardo Pereira de Freitas Neto, e o empresário Marco Está escrito assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, todo arrependimento, inicialmente, vai trazer uma tristeza. Inclusive, eu olhei no dicionário, né? Arrependimento nas Escrituras vem da palavra hebraica nashum, não sei se é assim que se fala, quer dizer entristecer-se, e do termo shub, que quer dizer voltar-se, mudar de rumo, direção. Então, num primeiro momento, a própria Bíblia já está dizendo que no primeiro momento o arrependimento vai trazer um entristecimento, né? E aqui um adendo, né? Na psicologia a gente fala que o ego ideal, né? Ele não suporta o arrependimento, porque ele é narcisista e onipotente. Mas, para além de sermos psique, somos corpo, mente e espírito, né? E Jesus nos deu, né, o Consolador, o Espírito de Deus, que falaria com o nosso espírito, testemunharia a verdade, né, para que nos ajudasse, inclusive, no arrependimento, né. E esse arrependimento, então, no começo, ele não traz alegria, né, mas ele tem um efeito maravilhoso, que é a salvação, né? É nos falado de que não é só um entristecer-se para ficar ali amuado, é quase que cultivando e regando todo dia, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, a gente já sabe por que fez isso, errou mesmo, pisou na bola, pecou, né? Mas é interessante o efeito disso, né? A esperança dessa salvação, que, por sua vez, também tem um outro efeito. A nossa série fala sobre recomeço, fala sobre ânimo, né? E quando, assim, a gente se arrepende, e depois que passa, né, esse entristecimento, e você reconhece, você cai em si, né, que foi, por exemplo, o que o filho pródigo fez,
Pedro fez. Eu fico pensando, né, no momento deles, né, e eles retomam, né, eles não ficaram paralisados, né, naquilo, eles seguiram, né, em frente. E esse arrependimento, a princípio, faz isso, mas ele faz uma coisa também, ele parece que depois que isso passa, e dá um alívio. Você tira um pouco a carga da mochila da vida que a gente carrega. Você falou de mochila, você falou de peso nas costas. Eu te falei, opa, a sincronia aí. Eu falei assim, é isso mesmo, né? Da gente aliviar as o peso, né, das costas, né? Jesus fala, né, o fardo dele é leve, né? Então, assim, esse alívio que isso pode trazer, né? E mesmo porque há promessas, né, que Deus faz, né, já lá em Jeremias, e Jesus também faz, ele promove assim uma reanimada na gente. Olha que interessante a palavra ânimo no latim, o que quer dizer. Ela vem do latim, a palavra ânimos vem do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Este termo latino, por sua vez, deriva de uma raiz indo-europeia, ani, que quer dizer respirar. Eu achei tão interessante isso, depois que a coisa, né, que você vê que foi perdoado, se arrependeu e é perdoado, e parece que a gente consegue respirar, e aí retoma, renasce, reanima, né? A gente se reanima, né? E Jesus disse, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu já escutei assim, algumas confusões, não necessariamente no tem de bom ânimo, né, mas a ideia de ser alguém animado, né? Parece que tem que ser alguém que está sempre comemorando um campeonato, o título do campeonato de futebol do time deles, né? E é interessante que Jesus fala, tem de bom ânimo. Não está falando assim, olha, tem de aquele... Né? Se aconteceu a joia, bom para quem tiver, mas ele está falando, tem de bom ânimo. Parece assim que talvez esse êxtase que a gente anseia, está por vir, né? Está por vir, e que será constante, será permanente, né? Eu acho que esse tem de bom ânimo, eu venci o mundo, pode estar de bom tamanho aqui para nós agora, porque a gente tem que fazer esse exercício também de olhar o que é esse oba-oba, né, na vida de cada um aqui da gente, mas também não paralisar nisso, né, porque é muito lindo a gente ver o Deus se revelando, Deus Pai, já no Antigo Testamento, né, e faz aquelas promessas da restauração, de júbilo, de esperança, de nova aliança, e também em Jesus Filho, né, que também repete essa mensagem, essa fala tão de reanimar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, enfim. E é isso, gente. A mensagem é curta, objetiva. Eu confesso que fiquei bem assim, é aquilo que eu brinquei no começo, né? Senhor, como encontrar ânimo em Jeremias? Eu me senti muito desafiada, mas foi isso, eu tomei uma distância ali do texto e foi percebendo essa dinâmica de Deus, né?
também na transmissão que Jeremias estava levando das palavras, né? Da gente não se prender, não ficar só nisso. É claro que vai trazer um desânimo, né? Mas que tem um efeito futuro, surpreendente, e que nos ajuda nessa caminhada, nesses recomeços, né, que hoje a gente está... Eu tenho escutado muito sobre isso, é o recomeço no trabalho, que pode ser híbrido, na própria igreja, que estamos aqui, presencial, online, na família, com amigos, a socialização, na faculdade, na escola, né, tudo tem sido esse recomeço, né, diante de um soco no estômago que a gente levou, né, achando, né, eu ouvi comentários de que achávamos que ia ser a Terceira Guerra Mundial, não, mas foi um vírus que mexeu tanto assim com o mundo, né? E é isso, ânimo, retomadas, né, recomeços necessários, porque hoje nós estamos fazendo história, nós estamos na história. Haverá dias que talvez os nossos netos vai ser lido nos livros ou na internet, de que eles vão ler e vão falar assim: nossa, que isso? Vocês passaram por pandemia, vocês ficaram confinados? Como assim? Vocês usavam máscara? O que é isso? Vocês não se encontraram por tanto tempo? Talvez a mesma surpresa, eu não sei vocês, quando vocês encontram alguém, ou lê um livro, ou vê uma entrevista na televisão, na internet, de os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes do Holocausto. A gente fica assim, meu Deus, como é que eles passaram por isso? Claro que guardadas as devidas proporções, porque ainda nós estamos numa condição muito boa, né? Claro que tem gente que não, é verdade, desculpe. Mas nós estamos fazendo história, nós estamos na história, né? E não estamos sozinhos, né? Deus Pai, o Senhor, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, também é Pai, que também nos acolhe, nos entende. É a gente que tem que estar se achegando a Ele, visitá-lo mais e mais vezes. Amém? Obrigada pela oportunidade, gente. É isso.